Shabbat Shalom, Guilherme. Shabbat Shalom a todos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra com vocês. Como é bom fazer parte dessa comunidade, onde a gente aprende tanto e a gente encontra irmãos em diferentes estágios da Teshuvá, com quem nós podemos compartilhar entendimentos, problemas, formar uma família espiritual. Eu sou muito grato por fazer parte dessa comunidade. E vocês estão vendo a minha apresentação na tela? Perfeito. O nosso tema de hoje, gente, sem querer demorar muito, o que significa o apóstolo Paulo, Shaul, o que ele quis dizer com estar debaixo da lei? Tá? Ele usa essa expressão várias vezes, em Romanos, em Coríntios. Tudo bem, sem problema, obrigado. O Shaul, o apóstolo Paulo, ele usa essa expressão várias vezes em Romanos, em Coríntios e em Gálatas. Não é sempre com o mesmo significado. O problema com o apóstolo Paulo, gente, na minha visão pessoal, ele é a pessoa mais mal interpretada de toda a Bíblia. Sem exagero, tá? A pessoa mais mal interpretada de toda a Bíblia é o apóstolo Paulo. As denominações cristãs, né, com exceção da adventista, entendem que Paulo foi aquele que teve um encontro com Yeshua em certo momento da vida dele e ele simplesmente abandonou a Torá. Ele deixou para trás todo o conhecimento farisaico que ele tinha, todo o relacionamento com Deus, todo o conhecimento de Torá que ele tinha como um fariseu na época, que eram pessoas extremamente zelosas pela Torá, ele abandonou. E agora, não só ele abandonou, como ele também escreveu para seguidores de Yeshua abandonarem também. O problema é que isso é absolutamente contrário às próprias palavras dele, tá? Não é esse o tema da nossa apresentação hoje, mas ele diz claramente em vários lugares, em Atos, em Romanos, ele nunca abandonou a Torá. Por que essa imagem a respeito do apóstolo Paulo, que não é só dentro das denominações cristãs, tá? Inclusive fora, existem judeus não messiânicos, tá? Judeus ortodoxos, rabinos não messiânicos, que se referem a Paulo como o cristianismo paulino, tá? Quer dizer, atualmente, né, existem muitos judeus ortodoxos que estudam o Novo Testamento e falam, Yeshua, tá? Eles chamam de Jesus. Yeshua, tá certo, foi um judeu que observou a Torá, sem problema com relação a ele, mas Paulo não. Espera aí, Paulo já não. Esse foi o cara que criou o cristianismo, né? Então, a gente tem vários rabinos que falam isso, tá? A gente vê isso em debates entre judeus messiânicos, né, e judeus ortodoxos, onde o rabino chega lá e fala, peraí, Jesus, tudo bem, mas o cristianismo foi Paulo que criou. Então, isso, gente, é algo que existe hoje em dia fortemente ainda, porém, recentemente, tá? Nos últimos 25, 30 anos, começou a mudar a partir dos anos 90. Quando foi uma época onde judeus, isso aqui é só uma pequena introdução, tá, gente? Judeus messiânicos começaram a falar, peraí, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui não é o que está realmente sendo interpretado. Porque são pessoas que conhecem o judaísmo no primeiro século, conheciam os problemas do relacionamento entre judeus e gentios, como que os gentios seriam agregados a Israel. Então, essas pessoas, tá? Nós temos alguns 3, 4 nomes muito, muito importantes. Tem um judeu reformado, tá? Americano, Martin Ennis, escreveu muito sobre Paulo, escreveu vários livros sobre Paulo, um cara sensacional, troquei alguns e-mails com ele. Nós temos a Paula Fredrickson, também o E.P. Sanders, que começou com essa ideia da nova perspectiva sobre o apóstolo Paulo. O E.P. Sanders não é judeu. Existem alguns outros, tá? Também teólogos até cristãos que começaram a falar essa perspectiva do apóstolo Paulo está errada. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo em certos termos que nós só podemos compreender quando mergulharmos no judaísmo do primeiro século. Tá? E é isso que a gente vai tentar fazer agora, tá? Nós vamos pegar as palavras de Paulo, mergulhar no judaísmo do primeiro século, mergulhar na cabeça de Paulo como um judeu que estava tentando trazer os gentios para Israel, tá? Isso é fundamental para entender tudo aquilo que Paulo fala, tá? Nesse vídeo aqui, a gente vai falar dos termos debaixo da lei. Ele usa isso com 4 significados diferentes, tá? Em diferentes contextos. Como todo mundo fala, não existe texto sem contexto, né? Então, principalmente em relação ao apóstolo Paulo, é muito importante entender para quem ele está escrevendo e em que momento ele está escrevendo, tá?
Nenhum deles significa estar isento de cumprir os mandamentos da Torá, tá? Tendo em vista que o período da graça chegou. Então, o que é muito comum a gente ouvir, tá? Qualquer denominação, com exceção dos adventistas, estamos na época da graça. A lei acabou. Então, contexto, biblicamente falando, gente, não existe, nunca existiu um tempo separado de lei e um tempo separado de graça. Isso é um erro crasso na interpretação bíblica. Não existe tempo da lei e tempo da graça. Por quê? Graça é um atributo de Deus, sempre existiu. Graça é algo que está com Deus, sempre esteve, sempre vai estar. E também a lei, quando os primeiros seres humanos foram criados, tá? Logo na criação, Deus deu uma lei para eles. Vocês devem se multiplicar e vocês devem cuidar da terra. São dois mandamentos positivos. E o terceiro mandamento negativo, qual foi? Desse fruto vocês não podem comer. Ou seja, a lei que já estava no coração de Deus desde o princípio, Deus transmitiu através dos dois primeiros seres humanos, logo depois da criação. Vocês têm dois mandamentos positivos e um negativo, tá? Perante o Monte Sinai, quando Deus entregou a Torá para Israel, a Torá não foi criada naquele momento. A Torá sempre existiu no coração de Deus, tá? Apocalipse 13 diz o quê? Que Yeshua havia sido sacrificado antes da criação do mundo. Já estava tudo previsto. Ou seja, graça e lei sempre existiram, sempre vão existir. E Yeshua falou muito a respeito de amor, a respeito de generosidade, de perdão, mas ele também falou de julgamento. Tá? As palavras dele falam muito de julgamento. Por quê? Porque graça e lei são coisas que sempre existiram no coração e na mente de Deus e sempre vão existir. Primeira coisa que a gente tem que derrubar: época da lei e época da graça não existe. Não existe essa divisão. Graça e lei sempre existiram, sempre vão existir. Tá? Dito isso, gente, vamos começar a analisar cada uma das declarações de Paulo. Eu vou começar com Romanos 6,14, tá? Estar sobre a condenação da Torá. Então, esse é o primeiro sentido dele. Estar sob a lei significa estar sob a condenação da lei. Olha só, Romanos 6,14. Pois o pecado não os dominará. Eu estou colocando em vermelho aquilo que a gente tem que prestar atenção no momento, tá? Porque vocês não estão debaixo da lei. Eu estou colocando condenação em parênteses para ajudar a entender. Mas debaixo da graça. Romanos 3,9. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da condenação da lei, mas debaixo da graça? De maneira alguma. Gente, o que ele está dizendo aqui, gente? Apesar de nós continuarmos a pecar, a condenação da lei não está sobre nós. Tá? Nós estamos sob a graça do sacrifício de Yeshua. O que isso significa? Isso significa que o nosso pecado, aquele pecado que a gente comete com uma certa frequência, não cairá sobre nós. Já caiu sobre Yeshua. Estar debaixo da lei aqui é estar debaixo da condenação da lei. A condenação da Torá não está mais, não tem mais domínio sobre nós, tendo em vista que Yeshua levou sobre si o nosso pecado. É isso que ele está dizendo. Esse é o primeiro sentido, tá? Como é que ele pode dizer, gente, que o pecado não tem domínio sobre nós se nós continuamos a pecar? Aparentemente, existe uma contradição aqui, né? Olha, vamos continuar lendo isso só para concluir. Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte, tá? Quando ele fala de maneira nenhuma, tá? Em Romanos 6,15, ele está dizendo uma expressão muito comum no judaísmo, tá? Hasoshala, tá? Ou halayla has, que significa de jeito nenhum. Deus proíba que isso aconteça. O que a gente conclui aqui, gente? Apesar de continuarmos pecando, a condenação da Torá não tem mais efeito sobre nós. Por quê? Porque Yeshua tomou sobre si essa condenação, que está sobre cada um de nós e sempre esteve sobre cada um de nós, em consequência de nossos pecados. Tá? É, quando as pessoas leem isso, falam: eu não estou mais debaixo da lei. Eu não preciso mais cumprir a lei. Agora eu vou amar a Deus e amar ao próximo. Por quê? Porque foi isso que Yeshua falou: amar a Deus e amar ao próximo. Outro erro bíblico sério. Yeshua disse os princípios através do qual toda a lei tem que ser seguida. O que ele disse? Ame a Deus, ame ao próximo. Todos os demais mandamentos dependem desse. Ele não disse ame a Deus, ame ao próximo e esqueça do resto. Ele falou todos os demais mandamentos
dependem disso, tá? Os 10 mandamentos também são os princípios, tá? Nós temos 4 mandamentos referentes a homem e Deus, 5 mandamentos referentes a homem e homem, e um, que é honrar o pai e mãe, se refere a homem e a Deus. São os princípios através do qual todos os demais mandamentos têm que ser seguidos. Foi exatamente nessa ideia que Yeshua disse que os principais mandamentos da lei são amar a Deus e amar ao próximo. Estes são os princípios através do qual tudo mais tem que ser cumprido. Tá? Então, concluindo essa primeira etapa, estar sob a lei, estar sob a condenação da lei. Yeshua tomou a condenação da lei sobre ele. Apesar dele nunca ter cometido um pecado e jamais poderia cometer, a condenação da Torá a respeito de todos nós ficou sobre ele. Tá? Vamos agora para Gálatas 5:16. Isso aqui, gente, é um Midrash muito legal que Paulo é o rei do Midrash, tá? São comentários alegóricos que ele faz num estilo judaico muito interessante. Vamos lá. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele, ou seja, nos obriga, na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Então, é a constante briga entre carne e espírito. Tudo bem. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que tentam fazer. Versículo 18. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então, peraí. Vamos entender isso aqui tradicionalmente. Será possível que o apóstolo Paulo está dizendo que quando uma pessoa é guiada pelo Espírito de Deus, ela não cumpre a lei? Quer dizer, aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, aquele que é guiado pelo Espírito, aquele que deu a lei, aquele que disse que a lei seria eterna, aquela pessoa guiada pelo Espírito não está debaixo da lei? Vai dizer não para a lei? Vai viver fora da lei? É isso que ele está falando? É óbvio que não. O que ele está querendo dizer? Quando são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da condenação da lei. Por quê? Ser guiado pelo Espírito significa obedecer à lei, por consequência, não estar sob a condenação da mesma. Ele está dizendo aqui, gente, que quem é guiado pelo Espírito fica longe do pecado. É claro que nenhum ser humano consegue fazer isso, tá? Mas qual é a ideia dele? Se você é guiado pelo Espírito, nós temos a plena consciência de que existe a lei e existe a desobediência da lei. Aquele que é guiado pelo Espírito, ele vai obedecer à lei. Quando ele, por uma fraqueza, desobedecer à lei, a gente sabe que aquele que tomou a condenação daquela, e nós sabemos que no sacrifício de Yeshua, nós não seremos condenados. Tá? Porém, mesmo na nossa fraqueza, mesmo na nossa incapacidade, na nossa tendência pecaminosa, nós temos que fazer o quê? Ser guiados pelo Espírito, arrependermos, nós temos que nos arrepender sempre, porque o Espírito Santo, uma das funções do Espírito Santo é trazer o quê? Essa revelação. É trazer essa, não é uma condenação, mas é uma indicação. Fala, peraí, você está errando. Uma das funções do Espírito Santo é trazer essa realidade para nós. Você está errando ou você está pecando. Arrependa-se e volte para Deus. Tá? Então, o que ele está falando aqui é isso. É impossível que ele esteja dizendo que quem é guiado pelo Espírito não está debaixo da lei. Quem é guiado pelo Espírito vai contra a lei. Isso seria um absurdo. Tá? Olha o que ele fala. Vamos pegar aqui 3 pontos, onde o apóstolo Paulo fala a favor da lei. Tá? Como qualquer judeu fariseu faria. Olha o que ele fala em Romanos 3:31. Anulamos, pois, a Torá pela fé? De modo algum. Antes, estabelecemos a Torá. Estabelecemos significa o hebraico que ele usou. Ele escreveu em grego, tá? Tudo bem. Mas o que ele diz com estabelecer? Fortalecer. A fundação para que ela seja seguida. Romanos 7:12. Portanto, a Torá é santa e o mandamento é santo, justo e bom. É possível que alguém que fale isso diga que aquele que é guiado pelo Espírito não está debaixo da lei? É óbvio que não. Salmo 19:7, a Torá do Senhor é perfeita e revigora a alma. Tá? Então, concluindo esse ponto, gente, quem é guiado pelo Espírito não está sob a condenação da lei. Primeiro, porque quem é guiado pelo Espírito vai fazer o possível para não pecar. E quando pecar, sabe que tem que se arrepender e sabe que alguém já tomou o pecado dele sobre si. Ok?
Agora a gente vai, gente, para esse aqui talvez seja a parte mais difícil, tá? De explicar o apóstolo Paulo. Falar um pouquinho da conversão ao judaísmo, tá? É, Na época de Paulo, né, isso a gente vê muito claramente em Atos 15, né, quando aqueles judeus que criam em Yeshua chegaram para aquele outro grupo, chegaram para aquele outro grupo de judeus e falaram assim: esses gentios têm que ser circuncidados para terem salvação. Por que circuncidado? Por que ele disse assim? Eles não têm que cumprir o Shabat. Por que ele disse assim? Eles têm que cumprir as leis das dietas da Torá. Por que ele usou essa palavra tem que ser circuncidado? Eles estavam falando de conversão. Tá? Isso está escrito no Mishnah, a gente vai ler daqui a pouco. Havia, sim, uma opinião muito forte em Israel naquela época, tá? Dentre os sábios, que para um gentio fazer parte do reino de Deus, para um gentio fazer parte de Israel, ele teria que se converter ao judaísmo. Só que conversão ao judaísmo não existe na Bíblia. Não existe em nenhum lugar da Bíblia. Existe um processo de conversão ao judaísmo. Não. Fazer parte de Israel sempre foi uma questão de fé. Os povos gentios do Egito, tá, que possivelmente vinham de muitos países, né, se aderiram aos judeus, fisicamente falando, pela fé. Uma multidão de gentios abandonou o Egito junto com os judeus, descendentes de Jacó, pela fé. E a partir daquele momento, eles foram chamados de Am Israel, de Israel. Nunca foi através de um processo de conversão, alguma coisa estabelecida pelo homem, tá? Mas, em algum momento, possivelmente, não dá para ter certeza, mas possivelmente na época dos Macabeus, os líderes falaram assim: peraí, esses gentios, se eles quiserem fazer parte do reino de Deus e ter vida no mundo vindouro, eles têm que se converter ao judaísmo. 3 procedimentos, gente: circuncisão, imersão nas águas e, na época do tempo, um sacrifício. A partir deste procedimento, isso existe até hoje, tá? Até hoje, o processo de conversão ao judaísmo envolve circuncisão e imersão nas águas. Tá? Imersão nas águas não é um contexto cristão, mas não é nosso tema hoje. E qual que é a consequência disso, gente? Quer dizer, se na época de Yeshua, alguém pudesse falar assim: tudo bem, você vai ter vida eterna, você vai ser circuncidado, você vai emergir nas águas, você vai oferecer um sacrifício, certo? Agora você é judeu, você tem vida eterna. Peraí, onde está o sacrifício de Yeshua nisso? Quer dizer, a salvação é obtida através de um procedimento humano, criado por seres humanos. Onde está o sacrifício de Yeshua nisso? Em lugar nenhum. Tá? Então, Paulo combate isso. Tá? Isso é claro, claríssimo. Paulo combate isso em Coríntios, principalmente em Gálatas. Tá? Ele combate isso em Coríntios, combate isso em Romanos. Paulo é absolutamente contra conversão ao judaísmo. Por quê? Porque isso significa adquirir vida eterna por obras humanas, não através da graça, do sacrifício de Yeshua, através de obras humanas. Tá? Isso que ele está tratando aqui, que nós vamos ver agora. Então, olha só. Gálatas 4:21. Vocês que querem estar debaixo da lei, digam-me uma coisa. Vocês não sabem o que a lei diz? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da mulher livre, por promessa. Gente, Paulo está fazendo um midrash aqui, que não é fácil de entender. Mas vamos ver na mente dele, e aí vai ficar muito claro. Paulo compara o nascimento de Ismael, tá? O filho de Abraão com Hagar, como natural da carne. Ou seja, naquele momento, Abraão fala assim: bom, eu tenho que ter um herdeiro, né? Mas a minha esposa, Sara, é estéril. O que nós vamos fazer? Bom, Sara falou: tem um filho com Hagar, tá? E este filho vai ser o filho da promessa. Então, o que Abraão e Sara tentaram fazer foi ter um filho de acordo com a carne, acreditando que este filho seria o filho da promessa. Tá? Só que não era esse o plano de Deus para eles. O plano de Deus era ter um filho de forma sobrenatural, do Espírito. Não é ter um filho conforme todos nós nascemos aqui. Tá? Era ter um filho de forma sobrenatural, não da carne, mas do Espírito, que seria Isaac. E a promessa da constituição do povo judeu não haveria por Ismael, mas viria por Isaac. Então, o que Paulo está dizendo aqui, gente? Ele está fazendo uma analogia. Olha só. O grupo da circuncisão, tá? Aquelas pessoas que achavam que os gentios teriam que se converter ao judaísmo para fazer parte de Israel, ou seja, o grupo da carne. Então,
Onde tem espírito nisso? Em nenhum lugar. Vira judeu através desses dois procedimentos, acabou. Você tem lugar no mundo vindouro. Então, ele está fazendo uma analogia entre o grupo da circuncisão, que queria trazer salvação aos gentios pelo processo físico da conversão, e o grupo de seguidores de Yeshua, que acreditava que na salvação é pela fé. Tá? Esse é o midrash que ele está fazendo. Por isso que ele está trazendo Ismael e Isaac. Tá? Um é o filho da carne, procedimento humano. O outro é o espírito que vem de Deus. Olha o que diz o Mishnah Sanhedrin. Tá? Mishnah, gente, é composto no século 200, na Era Comum, 200 após Yeshua. E o Talmud, ele é composto entre os séculos 5 e 6. Olha o que eles dizem. Todo o povo judeu, mesmo os pecadores e aqueles que são passíveis de execução com pena de morte imposta pelo tribunal, tem uma parte no mundo vindouro. Tá? Todo o povo judeu. Onde estão os gentios aqui? Em outro lugar. Quer dizer, se os gentios não virarem Israel, não virarem judeus, fisicamente falando, estão fora. No Mishnah, o Pirkei Avot, tá? São os primeiros capítulos do Mishnah. Foi do agrado do Santo Deus conceder mérito a Israel. Por isso, eles lhe deu a Torá e os mandamentos em abundância. Tá? Ou seja, quer dizer, não dá para condenar essas pessoas. Tá, gente? Eu não estou falando aqui de tom condenatório, não. Mas o que eles achavam? Peraí, nós somos Israel, nós temos a Torá, Deus falou conosco do Monte Sinai. E os gentios? Como é que nós vamos fazer para trazê-los? Só que o erro deles foi não perceber que, na época da Torá, que a Torá foi entregue no Monte Sinai, não havia somente judeus, havia judeus e gentios. Havia descendentes das 12 tribos, tá, de Israel, e havia também uma multidão de gentios que saiu do Egito pela fé. E estes dois grupos, perante o Monte Sinai, foram chamados de Am Israel, pela primeira vez. A nação de Israel foi essa. Então, este é o erro deles, achar que as pessoas não poderiam fazer parte de Israel através da fé. Teriam que ter alguma obra para fazer. Tá? Eu tenho 2 vídeos no meu canal, gente, que é Paulo e a circuncisão e Atos 15, Concílio de Jerusalém, também que eu falo muito disso. Tá? Mais um status judeu aqui, gente, que a gente vai analisar 1 Coríntios 9, 20. São questões meio complexas aqui, tá, gente? Se eu estiver falando rápido demais, se alguma coisa não ficar clara, pode me interromper sem problema, tá? 1 Coríntios 9, 20. Para o povo judeu, eu me identifiquei como judeu. Vamos prestar atenção aqui nos grupos que Paulo está formando, tá? Para o povo judeu, eu me identifiquei como judeu, para que eu pudesse ganhar o povo judeu. Para aqueles debaixo da Torá, eu me tornei como alguém debaixo da Torá, embora eu não estivesse debaixo da Torá. Para que eu pudesse ganhar aqueles debaixo da Torá. Para aqueles fora da Torá, como alguém fora da Torá. Embora não estando fora da Torá de Deus, mas na Torá do Messias. Para que eu pudesse ganhar aqueles fora da Torá. Realmente, gente, o apóstolo Paulo não é muito fácil de entender. Um homem muito erudito, né? Um homem tratando de assuntos muito complexos. Não é fácil de entender, mas pelo Espírito Santo a gente entende tudo. E pelo conhecimento do judaísmo do primeiro século, a gente também consegue entender o que esse grande homem está falando. Então, olha só, ele está dividindo 3 grupos. Tá? Para o povo judeu, qual é o primeiro grupo? Judeus que não criam em Yeshua e que seguiam a Torá. Tá? Este é o primeiro grupo. Então, para o povo judeu, eu me identifiquei como judeu. Tudo bem. Segundo grupo, judeus e gentios que acreditavam na conversão para fazer parte de Israel. E por isso estavam debaixo da Torá. Então, a distinção, gente, entre o primeiro grupo e o segundo grupo, tá? O judeu também estava debaixo da Torá, o judeu do primeiro grupo. Mas por que Paulo está fazendo essa distinção? No primeiro grupo, ele não disse o judeu que está debaixo da Torá. Não, ele disse para os judeus. Neste segundo grupo, ele disse para aqueles que estão debaixo da Torá, querendo diferenciar. Tá? Este segundo grupo é aquele grupo da circuncisão, aquele grupo que achava que você tem que se converter através da conversão, imersão e sacrifício para fazer parte de Israel. Tá? E o terceiro grupo, gente, alguém fora da Torá, era o pagão. Tá? Todo mundo que estava fora de Israel era pagão na época. Tá? Todo mundo acreditava em vários deuses. Se os judeus do primeiro grupo que seguem a Torá, né? Quer dizer, se os judeus do primeiro grupo seguem a Torá, por que fazer a distinção de um segundo grupo dos que estão debaixo da Torá? Por que estar debaixo da Torá? Aqui não significa seguir a Torá, mas acreditar no status de judeu através da conversão. Paulo não está dizendo que ele é um camaleão aqui, tá, gente?
De jeito nenhum. Quando ele tratou com as pessoas de fora da Torá, então, quando ele foi lá à Grécia, tá? Quando ele estava lá em Atenas, conversando com as pessoas, ele não foi lá ajoelhar perante o santuário do ABC. Ele não fez isso. O que ele fez é conversar com as pessoas nos termos que ela entende. Tá? Ele se identificou com as pessoas para sim poder conversar com elas. Então a gente vê lá no livro de Atos, né? Ele chegando para aqueles gregos. Poxa, eu vejo que vocês buscam a Deus, né? Pois é, mas vocês estão acreditando num Deus aqui que não é o Deus de verdade. Então isso significa colocar-se na situação das pessoas, tá? E não praticar o que elas praticam. Agora, vamos entender melhor aqui, gente. O que é esse negócio de Torá de Deus, Torá do Messias? Tá? É, pessoas podem entender, eu já conversei com pessoas de denominações cristãs que entendem, peraí, eu tenho que seguir a Torá de Cristo. A Torá de Cristo é ame a Deus e ame o próximo. Acabou. Vamos tentar provar aqui, gente, que não é isso que o apóstolo Paulo está falando de jeito nenhum. Tá? Então, olha só. Embora ele não estivesse debaixo da Torá, embora não estando fora da Torá de Deus, mas na Torá do Messias. Contradição isso? Porque ele está falando aqui alguma contradição? Vamos para o Talmud para a gente entender melhor. Olha aqui. Talmud Eruvin 21b. Meu filho, tenha cuidado em cumprir as palavras dos sábios, ainda mais do que as palavras da Torá. Olha o peso, gente, que o Talmud dá para a interpretação dos sábios em comparação com a letra da Torá, tá? Com aquilo que foi escrito por Moisés. Pois as palavras da Torá incluem mandamentos positivos e negativos, e mesmo em relação aos mandamentos negativos, a violação de muitos deles é punível apenas com chicotadas. Já em relação às palavras dos sábios, qualquer um que transgrida as palavras dos sábios está sujeito à pena de morte. Talmud Pesachim, 115a. Entretanto, no caso de mistura de um alimento cuja obrigação se aplica pela lei da Torá, com outro alimento cuja obrigação se aplica pela lei rabínica, ou alimento cuja obrigação se aplica pela lei rabínica, vem e anula o alimento cuja obrigação se aplica pela lei da Torá. Eu trouxe esses dois exemplos aqui, gente, sem querer falar especificamente dos assuntos que eles tratam, para dizer como que, na época, tá? O Talmud relata épocas, séculos anteriores, como que esta Torá de Paulo, quando Paulo fala Torá do Messias, significa o quê? Não estar debaixo desta autoridade rabínica. Não está debaixo desta autoridade que cria leis e as coloca em nível superior, ou em mesmo nível, ou em nível superior àquelas escritas na Torá. Tá? As famosas cercas, né, em volta do mandamento. São cercas e cercas e cercas que são tão importantes quanto o mandamento, tá? E que também são puníveis da mesma forma como a transgressão do mandamento é punível. Então, quando o apóstolo Paulo diz a lei do Messias, é o quê? A lei conforme dada pelo Messias. A lei conforme interpretada por Yeshua. Não a lei conforme interpretada pelos sábios, tá? O judaísmo ortodoxo, até hoje, segue essas interpretações, essas injunções rabínicas como lei. Então, existe a Torá oral e existe a Torá escrita. A Torá oral é a interpretação dos sábios que podem criar mandamentos para proteger os mandamentos da Torá, e esses mandamentos são aplicáveis da mesma forma como os mandamentos escritos. Tá? Essa é a interpretação do judaísmo messiânico até hoje. E isso Paulo não aceita, nunca aceitou. Tá? Então, a conversão ao judaísmo foi criada pelos sábios e está descrito em várias partes, no Talmud, Yevamot, no Shulchan Aruch, também está muito bem descrito, e Maimônides, tá? Também descreve isso. Eu coloquei apenas 3 referências, existem muitas outras, tá? Então, entendendo o que Paulo fala, Torá e a Torá do Messias, tá? É isso, ele está sob a autoridade de Yeshua, como aquele que interpreta a lei, como aquele que escreveu a lei é aquele que tem perfeita condições de interpretar, ok? Mais um aqui, gente. Midrash Rabbah, tá? Século V, mais ou menos. Shimon Bar Abba disse: as palavras dos escribas são tão preciosas quanto os assuntos da Torá. Os estudiosos disseram em nome do Rabino Yohanan: as palavras dos escribas são mais preciosas do que os assuntos da Torá, e o juízo que te disserem farás. Olha só que caso extremo aqui. Não te desviarás do que te disserem direita ou esquerda. Se te disserem que a direita é a direita e a esquerda é a esquerda, dá-lhes ouvido. Mesmo se te disserem que a direita é a esquerda
e que a esquerda é a direita. O que está dizendo aqui, gente? Não importa o que eles digam. Pode ser a maior contradição da vida. Você tem que obedecer às injunções rabínicas. Isso que está escrito aqui no Midrash Rabbah, na Cânticos de Salomão. Paulo está dizendo que está sob a Torá de Deus, sob a autoridade de interpretação de Yeshua, não sob a autoridade dos sábios do judaísmo, que determinam ações da Torá, determinam ações além da Torá, como se fossem mandamentos de Deus. Tá? Um próximo significado aqui, gente, de estar debaixo da Torá, é muito simples. Tá? Gálatas 4:4, ter nascido judeu. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, sob a lei. Tá? Significa o quê? Ele nasceu judeu. Ele nasceu numa família que obedecia a Torá. Ponto. Nesse caso aqui, não tem muito o que falar. Tá? Um outro versículo que eu queria trazer aqui é Gálatas 3:23, quando Paulo também usa a expressão debaixo da lei, mas num sentido um pouquinho mais peculiar. Olha só. Gálatas 3:23. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados. Tá? Eu digo que a palavra aqui, gente, é guardados, protegidos. Tá? Existem duas traduções aqui, a VFL e a NL, não é CFL, é VF, versão fácil de ler. E nova tradução da linguagem de hoje, e também aqui em James, que falam aprisionados. Está errado essa tradução. Tá? Estávamos guardados debaixo da lei e fechados para aquela fé que havia de se manifestar. De modo que a Torá nos serviu de tutor para nos conduzir a Yeshua, a fim de que fôssemos declarados justos pela fé. Então, olha só, a palavra que ele usa aqui em grego, gente, é protegido. Estou dando aqui 3 exemplos. Tá? Em outros 3 lugares onde ele usa a mesma palavra, no sentido de protegidos. Tá? Você pode ver isso aqui no grego e no aramaico. Tá? Não é aprisionados. Por que ele diz isso, gente? Olha o que Yeshua disse em João 5,46. Se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam em mim, pois ele escreveu sobre mim. Lucas 4, aqui é Lucas 4, não é 4, diria 24, tá? Desculpa, escrevi errado. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes a respeito dele, estava escrito em todas as escrituras. O que Paulo está dizendo aqui, gente? Os judeus estavam protegidos pela Torá, que apontava para a vinda de Yeshua, para que no momento que ele viesse, seu povo pudesse crer nele. Não significa que eles estavam era prisioneiro da Torá. Quando veio Yeshua, todo mundo foi liberto. Não tem nada disso. Eles foram protegidos porque a Torá apontava para Yeshua. Para o momento que eles vieram, para o momento que Yeshua viesse, eles poderiam abrir os olhos para ler. Olha só. Apontar para Yeshua. Gálatas 3:25, continuando. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de um tutor, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Yeshua. Com a vinda de Yeshua, temos a Torá viva, não mais um tutor que aponta para ele. Este é o sentido, gente, do guardião, da lei como guardião, da lei como tutor. Tá? É guardar e apontar para Yeshua no momento de sua vinda. Olha o que diz Deuteronômio 18:15. O Senhor, o seu Deus, levantará para vocês um profeta como eu, Moisés falando. Do meio de vocês, dentre os seus irmãos israelitas, vocês devem ouvi-lo. A mesma coisa está dita em Atos 3:22, né? Nas palavras de Shimon Kifa, Pedro, e em Atos 7:37, Estevão. Tá? Moisés anunciou desde o começo que virá um profeta como ele. Romanos 10:4, porque Yeshua é a meta da lei, para a justiça de todo que crê nele. Então, o objetivo da lei é Yeshua, o objetivo da lei é apontar para Yeshua. Ok? Algumas traduções aqui, horrivelmente, dizem que Yeshua é o fim da lei, né? Ou que em Yeshua a lei chegou ao fim. É uma tradução absurda, absurdamente errada. Telos, em grego, é meta, é objetivo, tá? Que Yeshua é a finalidade da lei. Esse é o raciocínio de Paulo. Jeremias 31:33, e colocarei a minha Torá no mais íntimo de vocês e a inscreverei em seus corações. Com a vinda da perfeita representação da Torá, que é Yeshua, não mais necessitamos de um tutor. Agora nós temos aquele que representa a Torá. Não temos mais a necessidade de estar sobre um tutor. Tá? Então, antes havia a lei escrita. Com a vida de Yeshua, nós temos a lei viva perante nossos olhos. Tá? Então, concluindo, gente, em todos os momentos em que Paulo usa a expressão debaixo da lei, em nenhum deles ele se refere a cumprir
os mandamentos da Torá. Paulo jamais afirmou que a graça proveniente do sacrifício de Yeshua anularia total ou parcialmente qualquer mandamento da Torá. Infelizmente, Paulo continua sendo mal interpretado no meio cristão até hoje em dia. Atos 21, 24, está terminando com que Yaakov, Tiago, fala para Paulo: assim todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Ou Yaakov, Tiago, é um mentiroso, ou então tudo aquilo que pensam sobre Paulo não é verdade. Paulo continuou, viveu sua vida inteira até o último suspiro de vida como um homem obediente à Torá. Gente, esse é o fim da minha apresentação. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade e se alguém quiser fazer uma pergunta, eu estou à disposição. Obrigado.